Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João é o meu evangelho predileto. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Se você perguntar para mim qual parte da Bíblia você deve começar a ler primeiro, eu vou dizer, comece pelo Evangelho de João. E por quê? Porque João, ele tinha uma característica que talvez muitos de nós não temos. A gente sabe que Deus nos ama. Isso não é novidade para ninguém. Se você perguntar para qualquer pessoa, você sabe que Deus ama você? Ele vai dizer, eu sei. Até o ateu é perigoso falar isso. Não, eu sei que vocês falam que Deus me ama. Qual que é a diferença? É você sentir esse amor de Deus. É você se sentir amado por Deus. E João, ele se sentia amado por Deus. Tanto é que ele diz isso no evangelho dele assim, eu sou o discípulo a quem Jesus amava. E se nós tivermos essa compreensão que nós não somos apenas filhos de Deus, mas que nós somos amados por Deus. Você ama alguém? Seu filho, seu neto? Você ama? Eu sei que você ama. Agora, imagine quanto maior é o amor de Deus por você. Só que você não entende isso e você não vive isso nem 1%. Então, quando você começar a entender melhor o quanto Deus te ama e quanto Ele quer o seu bem, a sua vida vai mudar. Muito bem, Evangelho de João no capítulo 1. Enquanto você abre, vou dizer do nosso tema. O tema do ano da nossa igreja é Ano da Esperança. E o tema para esse mês é um convite, que é venha e veja. Daqui a pouco você vai entender por quê. E o tema para hoje é o chamado de Natanael. João capítulo 1, a partir do versículo 43, está escrito o seguinte: no dia imediato ou no dia seguinte, porque aqui João está contando uma sequência de coisas que aconteceram um dia após o outro. Então, no dia seguinte, Jesus decidiu partir daquele lugar que ele estava para ir para a Galileia, que era uma região muito grande, e lá o Senhor Jesus encontrou a Filipe e disse para Filipe, segue-me. Versículo 44, do capítulo 1 de João. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Versículo 45, Filipe encontrou a Natanael. Se ele encontrou, é porque ele foi procurar, porque quem procura acha. Então, Filipe foi procurar Natanael, o encontrou e disse, Natanael, achamos aquela pessoa de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas disseram. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Versículo 46. Perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, venha e veja. Por isso que o tema do nosso mês é venha e veja. Filipe faz um convite para Natanael. Venha e veja o Mestre. Venha e veja o Senhor Jesus. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, falsidade, a intenção de fazer mal a outras pessoas. Versículo 48. Ouvindo isso, Natanael perguntou, de onde o Senhor me conhece? E o Senhor Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Pois coisas maiores do que essas você verá. E acrescentou, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o Evangelho de João
que é o que retrata essa história de Natanael, esse chamado de Natanael, ele foi escrito entre o ano 80 ao ano 100 da nossa era, né? Quando ele escreveu o Evangelho de João, os outros 3 evangelhos já tinham sido escritos, né? O apóstolo Pedro já tinha sido martirizado, o apóstolo Paulo também já tinha morrido, e o templo de Jerusalém também já tinha sido destruído pelos romanos, que isso aconteceu no ano 70. Então o Evangelho de João é o último livro, o último evangelho a ser escrito dos 4 evangelhos. E ele tem uma característica muito forte, ele é muito diferente dos outros 3 evangelhos. Na teologia, ele é definido como de uma teologia mais profunda. E os 3 evangelhos, evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles são definidos como evangelhos sinóticos, que eles têm, sinótico significa o mesmo olhar, mesma maneira de se expressar, a mesma maneira de enxergar a situação. E João tem, de fato, uma característica que é mostrar para as pessoas que Jesus é o Deus Filho. Então ele começa o evangelho de João, o evangelista João, ele começa o evangelho dele dizendo: no princípio era a palavra. Em algumas versões está, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu não sei você, mas os primeiros 20 anos que eu li esses versículos que eu li para você, eu não entendi nada. Então, se você também não entendeu, fica tranquilo que é normal. Mas o que João está querendo dizer é que Jesus já existia como Deus Filho muito antes do momento em que ele nasce como homem, filho de Maria. O que João está dizendo aqui no evangelho dele é que quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, e Deus criou o céu, e Deus criou a terra, e Deus disse, haja luz, aquele Deus ali não é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Senhor Jesus naquele momento. Então, ele começa o evangelho dele já realmente com uma revelação que mexe com as nossas estruturas. Então, o evangelho de João é um evangelho muito profundo. O evangelho de João é um evangelho, e penso que tem essa característica porque João se sentia amado pelo Senhor, que ele mostra Jesus muito mais próximo dos seus discípulos, e não apenas dos seus discípulos, mas João também mostra que o Senhor Jesus, ele tinha tempo para as pessoas importantes e também para as pessoas simples, e ele demonstra isso naquele momento em que ele aceita conversar com um importante membro do Sinédrio, que era Nicodemos. Mas esse mesmo Senhor Jesus aceita conversar com uma mulher que era desprezada tanto pelos judeus, pelo fato de ser samaritana, como pelos próprios samaritanos, pelo fato de ela já ter tido um monte de casamento. E ele conversa com a mulher samaritana, e é João que demonstra isso. Mas João também demonstra que Jesus, sendo judeu, ele aceita ir num casamento de alguém que não era judeu, porque os judeus não podiam se relacionar com outras pessoas que não eram judeus. E ele não somente aceita ir no casamento, mas quando os noivos estão numa situação de vergonha, que acabou o vinho, ele vai lá e transforma a água em vinho. E isso só tem no Evangelho de João. Como também a cura do cego de nascença. Como também a ressurreição de Lázaro. Apenas João é que relata isso. Então, se você precisar começar a ler um evangelho, comece pelo Evangelho de João. Então, nessa história que nós lemos agora, 3 pessoas, evidente, estão em destaques, que é o Filipe, o Natanael e o Senhor Jesus. Eu deveria começar falando de Filipe, mas vou começar falando de Natanael, para você ter um pouco de ideia daquilo que se passava na cabeça de Natanael, do porquê que ele reagiu como ele reagiu. Eu esqueci também de dizer que apenas o Evangelho de João é que fala que Natanael
é o Bartolomeu que está nos outros evangelhos. Quando você pegar a relação dos apóstolos de Jesus, isso está escrito em Mateus no capítulo 10, em Marcos no capítulo 3, em Lucas no capítulo 6, está lá a relação dos 12 apóstolos de Jesus. E você vai lá ver nesses evangelhos que está sempre assim, Filipe e Bartolomeu. Esse Bartolomeu, descrito nos outros evangelhos, é Natanael. Somente no evangelho de João é que ele chama Bartolomeu pelo seu primeiro nome. Então, meus irmãos, o Natanael, ele era de fato uma pessoa que foi criada conhecendo os mandamentos de Deus, os ensinos do Senhor. Então, ele sabia que o Messias não iria nascer em Nazaré. E de fato, Jesus, ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, como profetizou o profeta Miqueias. Mas veja que Filipe, ele não sabe muito ainda sobre Jesus, mas o pouco que ele sabe, ele vai repartir. Então, quando Natanael recebe essa informação que Jesus era de Nazaré, ele já sabe que o Messias não nasceria em Nazaré, e ele já sabe também o tipo de povo que tinha lá em Nazaré. Nazaré era basicamente uma vilinha com pouco mais de 300 habitantes, ficava numa colina, e as pessoas eram muito pobres e duras de coração. Então, nós temos até um versículo que fala, no momento em que Jesus, depois de ser batizado, ele volta para Nazaré para pregar para o povo de Nazaré. Isso está registrado em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 2. Jesus estava nas sinagogas, ensinando, e muitos da cidade de Nazaré ficaram admirados e começaram a dizer: de onde vêm todas essas coisas que ele está dizendo? E essa sabedoria, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele faz todas essas maravilhas? Ele não é o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E eles se escandalizaram de Jesus, não gostaram. Em vez de se alegrar com o Senhor, eles ficaram horrorizados. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 28 em diante, ele diz que todos que estavam na sinagoga, que era o local que eles se reuniam, como se fosse a igreja, né, ficaram furiosos quando Jesus compartilhou o ensino. E eles se levantaram, expulsaram Jesus da sinagoga, e com o propósito de jogar Jesus do precipício para que Jesus morresse. Claro, como não era a hora, ele então não morreu. Mas Nazaré, então, era uma vilinha sem importância. Nazaré não foi nem mencionada, não é mencionada no Antigo Testamento, ela não é mencionada pelos historiadores mais famosos, como Flávio José, e nem por nenhum rabino que também descreve histórias de Israel. Então, Natanael, quando sabe disso, ele simplesmente rejeita a informação, ele rebate o argumento. E isso acontece conosco também hoje. Quantas e quantas vezes nós convidamos uma pessoa para conhecer Jesus e ela dá um monte de argumento do porquê que ela não quer ter experiência com Deus, né? Nós sabemos isso, nós vivemos isso. Bom, então Natanael tem esse quadro, tem esse perfil. Quero falar um pouquinho agora para vocês, então, sobre Filipe. E ao falar desse Filipe, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que você não confunda o Filipe apóstolo com o Filipe diácono. Aqui nós estamos falando do Filipe que foi chamado para ser apóstolo, porque em Atos, no capítulo 6, nós temos aquele momento em que os apóstolos estão trabalhando com as pessoas, e eles falam: a gente não pode deixar de ficar envolvido com a palavra para ficar servindo às mesas, então vamos eleger 7 pessoas para ser os diáconos. E aí então eles elegem, entre outros, Estevão, que morreu em seguida, e também Filipe. Tá? Esse Filipe de Atos é aquele que pregou para o eunuco, que era o tesoureiro, que depois Paulo foi visitar, que se casou, que tinha 4 filhas que profetizavam. Então, são 2 Filipes, ok? Muito bem. Então, meus irmãos, esse Filipe, ele teve um chamado do Senhor que foi diferente do Natanael. O Filipe foi o próprio Senhor Jesus que foi falar com ele, que foi chamar ele. Natanael não precisou disso.
Natanael foi o Filipe que foi falar com ele. Então, a gente vê que Deus trabalha de maneira diferente com cada tipo de pessoa. E veja como é formidável quando o nosso coração está cheio de amor pelo Senhor. A gente não precisa saber muito de Bíblia, saber muito disso, daquilo, para falar de Jesus, para que aquelas pessoas também possam ter a sua vida mudada. Filipe chegou para Natanael e falou assim: olha, Jesus é de Nazaré e é filho de José. Jesus não era de Nazaré, ele nasceu em Belém e ele não era filho de José. O José era o pai adotivo. Mas não importa. O mais importante é que Filipe sabia quem Jesus é. E eu e você sabemos quem Jesus é. E as pessoas não sabem. E o que nós precisamos então é nos perguntar como é que está o nosso nível de amor pelo Senhor. Será que o nosso amor não está esfriando? Porque isso é bíblico. A Bíblia disse que no decorrer dos tempos o amor das pessoas iria esfriar. Porque seria tanta luta, tanta dificuldade, tanto isso, tanto aquilo, que a gente iria começar a ter o nosso amor esfriado. E isso acontece. A gente vai ocupando o espaço que a gente deveria dar para Deus para tantas outras coisas e Deus fica em segundo, em terceiro, em quarto, quinto plano. Então, como está o seu amor por Deus? O seu coração está queimando como queimava no passado? A gente tem até uma música que fala, né, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não vou cantar um pedacinho da música para os irmãos não ficar, né, escandalizados, porque eu não canto absolutamente nada, e aí vocês vão começar a clamar por misericórdia. Senhor, para com isso, em nome de Jesus. Né? Mas a gente precisa questionar como é que está o nosso amor pelo Senhor. Sabe, irmãos, eu já contei para vocês, mas alguns talvez não estavam aqui o dia que eu contei. Um dia, meu filho adolescente questionou por que eu acreditava em Deus. E adolescente, quando começa a questionar, é complicado, né? Eu olhei para o meu filho e orei ao mesmo tempo. Falei, Senhor, eu preciso da tua ajuda e preciso de uma resposta, daquela resposta matadora, assim, sabe? Corte rápido, né? E aí o Senhor pegou e me deu uma ideia, né? A gente estava andando, eu falei para o meu filho, filho, pega uma pedra no chão para mim, por favor, para eu te responder. Ele pegou a pedra, então vamos imaginar, né, que a pedra fosse o copo d'água. Eu falei para o meu filho, filho, põe a pedra na sua mão, né? Ele pôs, eu falei assim, agora faz a pedra flutuar. Aí ele respondeu para mim, ah, pai, não dá, né? Eu falei assim, claro, filho, que não dá. Agora imagine você que essa pedra é o planeta Terra, onde nós estamos, né, de pé agora. O planeta Terra, ele está flutuando no universo, e não está flutuando em vão, ele está viajando numa órbita, numa velocidade, né? E não só o planeta Terra, como todos os demais planetas, e as outras galáxias. Meu filho, você acha que não existe um Criador? É, pai, tem que existir, né? Tudo tão perfeito. Sabe, irmãos? Então, se a gente sabe que existe um Criador, existe um Deus, pode ser que Deus não seja do jeito que te ensinaram. Talvez te passaram um Deus que só castiga, que quer o seu mal, que fica lá anotando cada vez que você erra. Deus não é assim. Deus ama você. E quando você experimentar esse amor de Deus por você, a sua vida vai mudar, mesmo que a sua situação ainda não tenha mudado. É por isso que o Senhor Jesus diz, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, vai chegar um momento em que tudo isso vai mudar, nós vamos mudar o jeito de viver. Eu, o Senhor Jesus, que vou governar a terra, e aí o mundo vai ser um paraíso. Sabe aquela história de viver no céu? Né? Na verdade, nós já estamos no céu do universo. Só que esse céu é um sentido figurado. É um céu de não ter violência, de não ter doença, de não ter injustiça, de não ter vergonha, não ter humilhação, de não ter roubo. Sabe? É algo que hoje, para a gente, Senhor Jesus, eu quero tanto viver isso, eu quero tanto viver desse jeito que o Senhor está falando. Isso vai acontecer um dia. Né? Quando o apóstolo João, que escreveu
o Evangelho de João, mas que também escreveu o Apocalipse, disse que chegaria um dia que ninguém poderia comprar nem vender se tivesse a marca da besta. Quando ele escreveu isso, todo mundo achou que ele era louco. Há 30 anos atrás, o povo também achava que ele era louco. Hoje, com a tecnologia que existe, o pessoal que dizia que ele era louco começa a questionar como é que ele sabia disso. Porque, por exemplo, quanto de dinheiro você tem hoje na carteira? Não de reserva, estou dizendo que ninguém anda mais com dinheiro na carteira. É Pix. Pix para cá, Pix para lá. O dinheiro em papel sumiu. Né? Eu estava numa feira no Nordeste, né? Fui comer um bolo lá que a pessoa estava vendendo lá, R$10 o pedaço de bolo. Né? Aí eu fui pagar, dei uma nota de 50 para ela, falei assim, o senhor não quer fazer um Pix para mim? Eu falei assim, claro, minha filha, faço. Graças a Deus que eu sabia fazer Pix, né? Porque gente mais idosa, né, como eu, tem dificuldade com essas tecnologias, né? Disfarcei bem, claro, filha, faço Pix para você, fiz o Pix. O dinheiro está acabando, né? Então está chegando mesmo o dia em que nós não vamos comprar nem vender, né? Se não tiver a marca da besta, que Deus então nos abençoe, que nós não estejamos mais aqui, que nós tenhamos sido levados pelo Senhor para, né, não viver tudo isso. Bom, então Filipe é essa pessoa que ele teve uma experiência com o Senhor, ele não ficou esperando saber um monte de coisas sobre Bíblia, etc. e tal. Ele já começou a falar para os amigos sobre aquilo que ele tinha descoberto. E é tão formidável que em Atos no capítulo 4, versículo 20, está escrito: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E em Mateus capítulo 12, versículo 34, está escrito: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então eu quero fazer duas perguntas para você que você não precisa responder. O que é que você tem visto e ouvido nos últimos tempos? Muita coisa boa a respeito de Deus ou quase nada? E a outra pergunta: o que é que a sua boca tem falado no dia a dia? Porque se você está muito amargurado, ter falado sobre coisas ruins, pessimistas, é porque o seu coração está amargurado. Você precisa começar a sondar o seu coração. Davi fazia isso, ele dizia: Senhor, sonda o meu coração, porque o nosso coração é enganoso. Por vezes, nós sabemos aquilo que nós temos que fazer e nós fazemos o contrário. Bom, já falei sobre Natanael, já falei sobre Filipe, vou falar agora então sobre como Jesus conclui o chamado de Natanael. Filipe tem o encontro dele com o Senhor Jesus. Filipe então vai chamar Natanael. Natanael não aceita os argumentos de Filipe. De fato, os argumentos de Filipe eram bem fraquinhos mesmo, mas Filipe faz algo formidável que eu e você precisamos fazer hoje. Filipe fala para Natanael: venha e veja. Em outras palavras, eu não estou conseguindo te convencer, então vem e veja. E por vezes eu e você precisamos fazer isso com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as pessoas que nós amamos, que ainda não conhecem Jesus. Olha, os meus argumentos não conseguem te convencer? Ok, eu entendi. Então faz o seguinte: vai você mesmo, vai e veja você mesmo. Tenha essa experiência de abrir o seu coração para o Senhor Jesus, para ver como vai ser diferente a sua vida. O profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, ele diz que chegaria um tempo em que as pessoas sentiriam uma fome e uma sede, que é uma outra maneira para dizer um vazio na alma que nada vai suprir, a não ser a presença do Senhor. E todas as pessoas, seja rico, seja pobre, do norte ou do sul, todas essas pessoas, elas têm essa carência, esse vazio do Senhor. E esse vazio não é preenchido pela religião, esse vazio é preenchido pelo Senhor Jesus. A gente não pode confundir o que é religião com o que é Deus. Deus está muito acima da religião. Nós não devemos oferecer para as pessoas uma religião. Vem para a minha igreja, vem para a minha religião. Não, conheça Jesus. E para onde o Senhor Jesus te direcionar, amém, glória a Deus. Entende, irmãos? As pessoas precisam de Jesus. Aqui em Maringá, quantas pessoas não têm tirado a própria vida? Mês passado eu fiquei surpreso com uma pessoa que era conhecido de um conhecido que
em tese, tinha uma vida, né, muito boa, mas não aguentou as pressões emocionais e fez aquilo que não deveria. E quantas pessoas não estão se suicidando? Quantas e quantas pessoas não estão indo para as drogas para tentar preencher esse vazio da alma? Quantas e quantas pessoas não estão destruindo o casamento porque elas não estão bem nem com elas mesmas, que dirá conviver na mesma casa com outra pessoa? E isso acontece com pai, filho, mãe, filho, etc. e tal. Por quê? Porque quando nós não estamos bem, nada está bem. Quem já andou de avião sabe, se você não andou de avião e quiser andar de avião, peça que o Senhor te dá, amém? Eu nunca tinha andado de avião, quando era jovem, eu falei, Senhor, eu quero saber como é que está lá em cima, né? O Senhor me deu tantas viagens de avião que eu já perdi as contas. Mas enfim, quando você vai andar de avião, antes do avião decolar, o comissário, eles falam, se algum problema acontecer durante a viagem, máscaras de oxigênio vão cair sobre a sua cabeça e você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você e depois em uma criança ou uma pessoa de idade. E aí você fala assim, mas isso está errado. Eu deveria colocar primeiro numa criança, no meu filho, na minha filha, no que está idoso, mas é que é tudo tão rápido que se você não colocar a máscara em você, a hora que você for querer ajudar o outro, você já desmaiou, que acabou o oxigênio. Entendeu? Então, se você colocar a máscara, você vai ter oxigênio para você, você vai estar bem, você vai estar consciente, e aí então você vai conseguir ajudar o outro. Mesmo que estiver desmaiado, você coloca o oxigênio, começa a respirar o oxigênio, vai acordar, vai estar tudo bem, entende? Então, assim também é com a gente. Sabe a história que eu contei no início sobre a mulher que queria separar do marido? O que o pastor fez foi colocou a máscara de oxigênio nela, e ela começou a respirar, começou a enxergar as coisas de um outro jeito, começou a mudar as coisas e tudo foi mudando. Então, a pergunta que a gente tem que fazer hoje, como é que está a sua situação? Hoje você está mais para o Felipe, que é aquela pessoa, oi querida, obrigado, Deus te abençoe. Isso é uma bênção, né? É isso que a gente precisa fazer, trazer os nossos filhos para a casa do Senhor. Irmãos, então o que acontece? Qual é a sua situação hoje? Você está mais para o Felipe, cheio de amor pelo Senhor, que você não está se aguentando e você quer falar de Jesus para todo mundo e você vai falar de Jesus para os seus amigos e quando o argumento acaba, você não fica insistindo, você só fala, vai e tenha a sua experiência, venha e veja como é Jesus. Você está nisso ou você está mais para Natanael? A pessoa que está lá debaixo da figueira. E aí uma pergunta, né? Uma curiosidade. O que é que o Natanael fazia debaixo da figueira? Tem duas curiosidades minhas muito grandes. O que é que o Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Porque ele ficou tão impressionado quando o Senhor Jesus falou assim, Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, que na hora ele falou, o Senhor é o mestre. O Senhor tem que ser Deus. Não, se esconderam, né? E a outra coisa que me deixa muito curioso é quando, uma outra passagem bíblica, eles trazem a mulher adúltera, que aliás tinha que trazer a mulher e o homem adúltero, né? Os caras só trouxeram a mulher. O homem devia ser amigo deles, não trouxeram, mas deixa pra lá que é isso, motivo para uma outra pregação. Mas Jesus começou a escrever na areia. Então também ninguém sabe o que foi que Jesus escreveu na areia. Então esses dois momentos, o que Jesus escreveu na areia e o que o Natanael estava fazendo na figueira, a gente não sabe. Eu tenho uma desconfiança que Natanael devia estar numa crise existencial, mas daquelas bravas, sabe? Daquelas que você se arrepende de ter nascido. E isso, irmão, se você sentir, Jeremias já passou por isso, Jó já passou por isso, profeta Elias já passou por isso, essas crises existenciais de quando em quando dá, mas por isso que a gente tem que ter a nossa fé firmada no Senhor. Eu acho que o Natanael estava numa crise brava dessa, né? E aí então ele deve ter dito para o Senhor em pensamento, em oração, Senhor, será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor sabe que eu existo? Será que o Senhor sabe que eu estou aqui? Será que o Senhor sabe quem eu sou? Eu tenho para mim que foi essa a crise de Natanael, porque aí quando o Senhor Jesus, né, fala para ele, Natanael, antes do Felipe te buscar, chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, mexeu com a estrutura do Natanael. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, se você está numa crise emocional, tenha certeza
que o Senhor te ama, que Ele está te vendo e Ele está te chamando. Todos nós temos um chamado. Aliás, boa parte de nós que estamos aqui nessa igreja nem era para estar aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar, você podia estar na sua casa, você podia estar em outra igreja, né? Mas você está aqui porque Deus tem te chamado. E é porque nós entendemos que nós estamos sendo chamados pelo Senhor, é que nós queremos responder a esse chamado. Tem um versículo bíblico que é muito, mas muito forte. Ele diz o seguinte, que muitas são as pessoas que são chamadas, mas poucas são as pessoas que são escolhidas. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque para você ser escolhido por Deus, você precisa aceitar o chamado de Deus. Simples assim. Então, nós sabemos o quanto a vida é rápida. Outro dia eu tinha 18 anos, era bonitinho, magrinho, ou qualquer roupa servia. Hoje, quando eu vou no guarda-roupa, eu tenho que ver a roupa que ainda serve. Quem é mais gordinho sabe o que eu estou dizendo. Se você não tem esse perrengue na sua vida, dê glória a Deus. Você não sabe o livramento que o Senhor te concedeu, né? Mas a vida passa muito rápida. E nós precisamos entender que a vida não é simplesmente acordar pela manhã, cuidar dos problemas do dia a dia e dormir morto de cansado na expectativa dos problemas que virão no próximo dia. Não, nós temos um chamado pelo Senhor. E o nosso primeiro chamado é para decidir se nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor e viver de acordo com os valores do Senhor, não só dentro da igreja, mas em todos os locais onde nós passamos, principalmente nos locais em que nós trabalhamos, que nós temos contato com outras pessoas, para que nós possamos nos destacar e ser bênção em todas as áreas. Em Gênesis está escrito que o Senhor disse que Ele iria nos abençoar e que nós seríamos uma bênção aonde quer que nós passarmos. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Eu sou uma bênção e eu vou ser bênção aqui, na minha casa, na minha família, por mais que tudo esteja dando errado, que a pessoa esteja no vício, esteja com más companhias, mas você vai dizer, eu sou uma bênção na minha casa e eu vou trazer o Senhor Jesus para minha casa, vou continuar orando, vou continuar intercedendo. Está aqui o nosso irmão Orival. Quantos anos a mãe dele não orou por ele? E está aqui uma bênção todo santo domingo. Por quê? Porque a mãe dele foi persistente. Então, se você ainda não recebeu a sua bênção, tenha certeza, você vai receber. Mas todos nós temos o nosso dia, a nossa hora, e a sua hora vai chegar em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu quero convidar os irmãos do louvor para voltarem, para cantarem e juntos nos conduzir ao louvor. E depois então nós vamos fazer uma oração para você sair daqui ainda mais abençoado. E você precisa então ter no seu coração o quanto você de fato ama o Senhor. O amor que está em seu coração tem feito você se transformar em uma outra pessoa, em você mudar de vida. Porque se você não está mudando de vida, o amor que você tem pelo Senhor Jesus pode estar muito pequenininho, e isso não está fazendo mudança na sua vida. Você precisa ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. E se você já teve essa experiência sobrenatural com o Senhor, você tem que continuar se aproximando do Senhor para que esse amor não esfrie. Porque a nossa tendência é perder aquela paixão que nós tínhamos pelo Senhor e começarmos a dar atenção a tantas outras coisas e deixar o Senhor em segundo plano. Então, quero convidar você a ficar em pé para junto nós louvarmos ao Senhor.
Todavia me alegrarei. O Senhor quer te ver alegre, feliz, apesar das suas lutas e apesar das suas dificuldades. Deus pode mudar a sua vida. Repita comigo: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu posso ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Meu irmão, minha irmã, se você não lembrar de nada que eu disse, mas se você continuar a repetir isso nessa semana e pela sua vida, tenha certeza que Deus vai mudar a sua vida. Quero te convidar agora a orar. Feche os seus olhos. E se você está naquela situação de Natanael, numa crise pessoal, numa crise familiar, numa crise emocional ou qualquer outro tipo de crise, e você precisa, sobretudo, acima de tudo, você precisa do Senhor Jesus. E se você quer fazer essa decisão de mudar de vida, eu quero convidar você a repetir no seu coração essas palavras, essa pequena oração de entrega que eu vou fazer agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a entender como viver no teu reino. Eu quero sentir que eu sou amado, que eu sou amada pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração tão simples, tanta coisa aconteceu que você nem tem noção. A primeira delas é que o seu nome foi escrito no livro da vida que fica no trono do Senhor. A segunda coisa que aconteceu é que Deus determinou que um anjo venha e fique ao seu redor. Está escrito no Salmo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. E a terceira coisa, que o seu coração foi mudado, foi tirado o seu coração duro pelas lutas, pelas humilhações, pelas durezas da vida, e foi te dado um coração novo. E esse coração novo vai te ajudar a perdoar as pessoas que você precisa perdoar, a pedir perdão, e sobretudo, esse seu novo coração vai te dar capacidade para ouvir a voz de Deus falando com você. Você foi transformada numa nova pessoa. Amém? Glória a Deus por isso. Sem falar que a Bíblia relata que toda vez que uma pessoa faz essa oração com sinceridade, há festa no céu. Como eu disse, Deus gosta de festa e Ele se alegra com a sua vitória, por mais que você talvez não entenda o que isso representa. Então, vamos orar pela nossa semana. Feche seus olhos.
Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, pelo privilégio de sermos chamados e escolhidos pelo Senhor. Nós cremos, Pai, que cada um que está aqui foi chamado e escolhido pelo Senhor para fazer algo específico que o Senhor nos entregou. E nós clamamos, Pai, nesse momento, pela nossa própria vida, para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos no Senhor, que todos os ventos, que todas as dificuldades, que todas as más notícias possam no máximo nos entristecer, mas jamais roubar a nossa fé, jamais roubar a nossa convicção que o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem para cada um de nós, e são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e esperança. Nós reclamamos, Pai, nesse momento, as almas dos nossos familiares que estão no reino das trevas. Pai, nós clamamos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, pelas pessoas pelas quais nós estamos orando. Pai, aquelas que estão presas no vício, ou em nome de Jesus, que essas correntes dos vícios sejam quebradas, que o Teu Espírito Santo traga entendimento a cada um delas, que haja libertação, Senhor, libertação espiritual, libertação física, libertação emocional. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que nós sabemos as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, e são promessas de bênçãos, de paz, de prosperidade. A Tua palavra declara que nós teremos dinheiro para emprestar para as outras pessoas, e nós não precisaremos pedir emprestado. Pai, que venha entendimento sobre o Teu povo, sobre controle financeiro, sobre como trabalhar. Abra novas portas de trabalho, abra negócios para aqueles que ainda nem pensaram que poderiam ser donos do seu próprio negócio, e que o Senhor prospere, e que eles possam testemunhar que foi a Tua mão que os conduziu, que os prosperou. E aqueles que estão, Pai, com problemas de saúde, oh, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pela cura dessas pessoas, aquelas que estão na cama, como a mãe da mãe Roseli, o esposo da irmã que vai fazer a cirurgia, o irmão Morival que está quase já a ponto de retirar essa gaiola da perna. Pai, nós clamamos ao Senhor, Senhor, pela cura completa, e aqueles que já receberam a cura, Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado para cada um de nós. E sobretudo, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale ao sair daqui com cada uma das Tuas filhas, dos Teus filhos, que o Senhor as ama, e que o Senhor as ajude a entender, a perceber, a sentir o quanto elas são amadas pelo Senhor. Oh, Senhor, nós Te agradecemos pela vida, Te agradecemos por podermos locomover, por podermos estar aqui. Senhor, se não fosse o Senhor, nós já teríamos morrido, mas até aqui o Senhor nos guardou, porque o Senhor tem um plano para cada um de nós, e nós queremos viver intensamente esses planos, e nós clamamos pela Tua ajuda, pelo Teu socorro ao longo dessa semana. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, e que a nossa família seja uma família amorosa, unida, uma família abençoada, em nome de Jesus. E que o Teu grande amor, Senhor, o Teu grande amor se revele sobre nós, que a graça do Jesus seja cada vez mais forte no nosso coração, e as consolações do Teu Espírito Santo estejam sobre nós, hoje, sempre e eternamente. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus, na convicção que você é amada,
amado pelo Senhor. Amém?